Então vai aparecer no século XIV um padre chamado John Wycliffe. Ele vai ser um professor de Oxford. Para ganhar tempo, eu só leio as heresias dele. Só leio as condenações dele. Tudo na natureza é Deus. Todo ser existente é Deus. Outra coisa, né? Esse homem morreu na cama. Ele morreu na cama. Não tem inquisição para ele. Tudo que existe é Deus, né? Depois. Cristo é a humanidade. E a humanidade é o Cristo total. Tem Al-Shaddai. É a nova missa. Quando o padre diz, este é meu corpo, toda a comunidade se transubstancia em Cristo. Porque na nova missa se diz isso. Não é a hóstia que se transubstancia, é o povo. Por isso o padre está virado para o povo. Por isso a hóstia se dá na mão. O homem que é Deus não tem que adorar aquele pedaço de pão. Ele está no meio de nós. Tá certo? Se fala de Cristo cósmico. O padre, quando reza, Cristo é meu corpo, é todo o universo que se transubstancia em Cristo. É a missa cósmica, que Deus rezava a missa sobre o mundo. Isso vem de Wycliffe. Vem da gnose de Eckhart. Se cada um tem uma Funkenlein, uma partícula divina, se o Vaticano II reafirma que nós temos uma partícula divina, então eu sou Deus. Precisa ser católico para ir para o céu? Como? Se o budista tem uma partícula divina, ele vai para o inferno só porque ele é budista? Ele vai para o céu, tem uma partícula divina. O ecumenismo tem base nessa ideia maluca de que no homem tem uma partícula divina. Ninguém vai para o inferno. Todo mundo vai para o céu. Até o Gilberto Gil de violão. Os 10 anjinhos, Gilberto Gil. Depois, a humanidade é Cristo total. Cristo não é mais do que a fórmula panteísta para que Deus e a humanidade sejam um só. Depois, tudo acontece por necessidade. Não há livre-arbítrio. O Criador do mundo nos usa como bonecos. Eu não sou livre, não sou responsável e não tenho culpa. Eu também não tenho mérito. Deus salva quem quer sem base nos méritos. Não há julgamento. Lutero, claro. Deus aprova que se peque. É a santidade do pecado. Tese da Cabala, que começava a correr, vinda de rabino em rabino, soprado na orelha do vigário, que depois chega então até Wycliffe. Deus aprova que se peque. É Lutero. Quanto mais nós pecarmos, mais provamos que temos fé em Deus. Porque essa é a tese fundamental do protestantismo. Não é a igreja que salva. Não são os mandamentos que salvam. Não são as boas obras que salvam. O que salva é a fé. Mais nada. Não há boas obras. Por isso não há indulgências. Depois, o homem não tem livre-arbítrio. Alguns homens necessariamente são predestinados. Outros são necessariamente reprovados. Claro. Porque para a gnose, o que vale é a partícula divina. A partícula divina está aprisionada na carne. Com o passar da história, a partícula divina passa da pedra para a planta, do alface passa para a cabra, da cabra passa para o Zé, o Zé vira o Super Zé. No final, então, passar sobram uns restos de carne sem partícula divina. E são destinados ao eterno. Os homens que têm partícula divina necessariamente estão salvos. Quem não tem, que já perdeu a partícula divina, que só ficou a casca, como dizia Caballos Clipou, isso tem que ser o esterco de Deus, tem que ser jogado fora. Para Cabala, o mundo é o esterco divino, onde ficou misturado algo da luz divina. É se jogar fora todas as impurezas da criação para salvar a partícula divina que tem dentro dessa sujeira que é o universo. Isso é nazismo. Nazismo, claro. Depois, o Papa é o anticristo. Lutero. Espirituais franciscanos. Os bispos não são superiores aos padres. O Papa não é superior aos bispos. Colegialidade. Vaticano II. Depois, não há superioridade do clero sobre os leigos. O padre querer ser mais que o leigo é um abuso. Todos são iguais. Todos são filhos de Deus. Certo? Cristo não instituiu sacramentos nenhum. E não há sacerdócio.
Os leigos podem consagrar e administrar os sacramentos e distribuir a comunhão, tanto quanto o padre. É hoje. E é claro que isso foi condenado pelo Papa. Vocês estão vendo como isso é velho. As loucuras que tem nas nossas igrejas hoje, nas nossas paróquias, são velhas. São velhas heresias que vêm da gnose. Que o Vaticano reabilitou. Que reabilitou tudo. Depois. Outra. Não deve haver confissão pessoal da boca do pecador por ouvido do padre. Isso é conhecido. É a prática. Depois. Não há transubstanciação. A transubstanciação é a mais detestável heresia. Não há transubstanciação. O sacramento só tem efeito por causa do mérito dos administradores. Quer dizer, o Papa, sendo virtuoso, o sacramento vale. Senão, não. Donatismo. O sacramento vale sempre, mesmo que o padre seja o maior canalha, assassino. O sacramento tem força por si mesmo. É. Depois, quem peca, seja eclesiástico, seja leigo, perde o poder. Quer dizer, um governante que pecou não tem mais autoridade. O padre que peca não tem mais autoridade. Como é que vai saber? Tem radar, tem sonar, tem, como chama aquele negócio, ultrassom para ver se o padre pecou? Se o padre pecou, não tem mais autoridade. Como é que vai saber? Se o padre pecando perdeu autoridade, nós não sabemos mais quem é padre e quem não é. Quem administra sacramentos ou não. Fica um absurdo. Essa heresia de Donato, condenado já no tempo de Santo Agostinho. O Santo Agostinho e São Cipriano pelos papas daquele tempo. Depois, para ser senhor, dono ou proprietário de qualquer terra, é preciso estar em estado de graça. A CNBB vai gostar disso aqui. Viva o MST, né? Clero e monges não podem ter nenhum bem temporal. O Estado pode tirar todas as riquezas da igreja. Tá? Olha aqui o sócio do clero. Os votos não têm valor nenhum. As ordens religiosas têm que ser abolidas. Em vez de ordens religiosas, para fazer os movimentos eclesiais de base, né? Tá certo? Então, em vez de ter ordens religiosas, tem agora o quê? Comunidades, mas tem, como chama? RCC, os movimentos eclesiais nascidos do Vaticano II, todos modernistas, é preciso acabar com eles. Eles vão morrer. Cortando a raiz, morrem todas as coisas. A hora que fica claro que o Vaticano II errou, já está na cara. Se o Papa criticou o espírito do Vaticano II e permitiu agora criticar a letra, o que sobra? Não disse Cristo, o espírito vivifica e a letra mata? Porra, se o espírito vivifica, a letra mata, e o Papa já condenou o espírito, a letra já matava antes, condenando o espírito e a letra, o que sobra? Nada. Tá claro? Não sobra mais nada. Depois, não pode haver culto dos santos. Tira os estados da igreja. Contra Nossa Senhora e contra Santo Antônio, São Benedito, São Rafael e tudo mais. Depois, a missa tem que ser modificada. Claro. Popular, né? Isso em 1300 e pouco. Tá. Depois, contra os concílios e os padres da igreja. A igreja, depois do ano 1000, se corrompeu. Outros dizem que foi antes. Esse negócio da cronologia da produção da igreja é gozado, né? Alguns dizem que a igreja se corrompeu no 313, com Constantino. Outros no ano 1000. Por que o ano 1000? Tem 3 zeros. Era se converteu no ano 2000. Tem 3 zeros. Né? É um ponto do zero. A Bíblia é a única regra de fé. Wycliffe, certo? Depois, o povo deve conhecer a Bíblia e depois tem que ser traduzida a Bíblia para a língua do povo. Claro? Vocês estão vendo, então, que são coisas bem modernas. Tem mais coisas ainda, mas deixa isso. O Wycliffe foi condenado pela igreja, mas continuou no cargo dele, não foi tirado até o fim da vida.
continuou vigário e professor em Oxford. Não aconteceu nada com isso, porque os reis da Inglaterra já não obedeciam mais o Papa de Avignon, claro não, o capelão da França. Né? Um dos reis da Inglaterra, lá que não me lembro agora o número, nem o nome, perdi o telefone dele. Então, um dos reis casou com uma princesa da Boêmia, certo? Não da Boêmia, da Boêmia, princesa tcheca. Lá veio a princesa. A princesa veio com uma porção de padres, certo? A capital da Boêmia é Praga. Lá vieram os padres de Praga. Você tem uma imaginação. Então, vieram lá dois, João Rus e Jerônimo de Praga. Ficaram unha e carne com Wycliffe. Quer dizer, já foram escolhidos para ir com a princesa, porque tinham as mesmas ideias. Porque é um absurdo pensar, porque não tinha internet naquele tempo, que esses hereges não escreviam para os outros. Escreviam, era uma coisa organizada. Esse pular de heresias é uma coisa combinada. É uma coisa combinada. Como é que diz o Salmo Flamboyant gentes? Os príncipes do povo. Popoli diventati un'inania. Como é que é? Traduz que eu não estou. Não, porque se perturbaram a gente e os povos povos meditaram coisas vãs. Isso. Hoje, Ficaram em assembleia os reis da terra os reis da terra, os líderes da terra conspiraram contra o Senhor e seu Cristo. e chegaram a uma decisão única contra Deus e contra o Contra Deus e contra o seu Cristo. Há uma conspiração, está nos Salmos. Nós não conspiramos que ia ter esse congresso. O que quer dizer conspirar? Combinar uma coisa e aspirar juntos. Isso que é conspirar. Os homens só conspiram. É claro que é conspirar. João Hus levou as ideias de Wycliffe para a Boêmia. A Boêmia é logo ao sul da Saxônia, logo abaixo da terra de Lutero. O que dizia o João Hus? O homem não tem livre-arbítrio. Ele já nasce predestinado ao céu e ao inferno. A igreja é a comunidade dos predestinados. Tese gnóstica. São os santos que formam a igreja. Quem é pecador sai da igreja. Então, quem pertence à igreja aqui? Ninguém sabe. Precisa tirar o ultrassom da alma para ver quem tem a estado de graça ou não. Tá certo? Então, a igreja é dos santos. A igreja é uma sociedade invisível. Não há estrutura na igreja, não há autoridade visível, não pode ter propriedade. A igreja é invisível. A igreja é formada pelos santos. É a gnose. O pecado mortal exclui da igreja. Um absurdo. Tá claro? Que exclui da igreja é a heresia e o cisma. O pecado mortal faz perder toda a autoridade, quer religiosa, quer civil. O rei que peca pode ser destituído, não mais rei. Não fica um. Não fica um, meu irmão. Pega, ladrão. Depois, o Papa é o anticristo e não é chefe da igreja. São Pedro jamais foi chefe da igreja. Só Cristo é o chefe da igreja. Os bispos e os próprios padres são tão sucessores dos apóstolos como o Papa. É a colegialidade do Vaticano II. É a Lumen Gentium. Tá certo? O sacerdócio é universal de todos os fiéis. A comunhão tem que ser recebida no corpo e no sangue, no cálice e na hóstia. Se não receber os dois, não se recebeu Cristo. Chama-se isso heresia do ultraquismo. Que Cristo ou está na hóstia ou está no vinho. Mas não, quem recebe só a hóstia não recebeu Cristo. Tem que receber os dois. Isso é muito comum hoje. Claro? Nenhum padre vai dizer que Cristo não está na hóstia se não comunga, se não recebe os dois. Mas se permitiu que no casamento, então, o noivo dá o cálice para a noiva. Depois ela dá para ele. Uma coisa linda. Tem uns pombinhos em volta. Vai terminar em pancadaria. O que começa em heresia termina em pancadaria. Palhaçada, né? Os santos e as imagens não devem ser cultuadas. Quem peca perde direito de propriedade. Contra as indulgências. Só Deus pode perdoar os pecados, jamais um padre. Ele vai, desse grupo aí, dos hussitas, vai nascer um outro grupo, taboritas. Os taboritas eram um grupo dos hussitas que se refugiou numa montanha perto da Tchecoslováquia, perto de Praga. Não era Praga propriamente, era pior que Praga, mais para lá da praia. Uma montanha que eles chamavam Tabor. Como Cristo se transfiguraram no Tabor, eles foram para lá porque ia ter um castigo no mundo que ia destruir todo mundo, apagaram.
que só ia se salvar quem estivesse naquela montanha. Saborita. Quem estava naquela montanha tinha toda a glória de Deus, já estava salvo, santo, e tinha o direito de fazer guerra contra os outros. Então começaram a fazer guerra para todas as cidades em volta. Mas eles eram muitos, então? Eram muitos. Eram muitos. Essa gente toda é que vai fornecer... Eram só homens. Não, homens e mulheres, é toda uma população. Essa gente toda que vai fornecer os líderes do anabatismo pentecostal luterano. O Thomas Munsell e o Nicolau Stock era ligado diretamente aos taboritas. Lutero, no convento dele, ele leu Ockham, ele leu Kavala, claro, e ele tinha lá o livro de João Hus, condenado pela igreja. João Hus foi queimado vivo no concílio de Constança. Claro. Lutero leu o livro dele que tinha no convento. Quando terminou de ler, ele fechou o livro e disse: se esse homem é herege, eu também sou. As ideias de Lutero eram as ideias de Wycliffe, eram as ideias de John Hus, as ideias dos taboritas, que vieram de toda essa gente aqui.